that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. De curiosidade, o que você acha que as pessoas, o fã comum não sabe do Michael Jackson seria interessante? Nossa. O comum, tipo eu nunca... Assim, vou falar baseado até nos meus conteúdos, assim, do que eu trago dentro das minhas redes. Ultimamente, o que eu tenho trazido em foco, obviamente, o filme, né? Porque tá estourado. Mas eu também busco trazer uma parte, às vezes, que muitas pessoas não se interessam, principalmente do pós-morte do Michael, eu também trago. Por exemplo, o julgamento que teve contra a empresa que ia fazer os shows de This Is It. Eu destrincho todo esse julgamento, então, de vez ou outra eu tô postando algum vídeo destrinchando esse julgamento, do próprio médico que fez o que fez, né? O que aconteceu? Então, na verdade, foi uma overdose de Propofol que não foi o Michael que se aplicou, mas o que acontece é que a EG, que é a empresa que contratou o Conrad Murray, tentou vender essa ideia no julgamento, que o Michael se aplicou. Só que o que rolou foi o seguinte, eles fizeram toda essa... Durou meses, foram muitos meses. Tanto o julgamento com a empresa da EG, como o julgamento com o Conrad Murray, porque foram julgamentos separados. Então, em 2011 foi contra o médico e 2013 foi contra a empresa. E aí, o que eles fizeram? Eles levaram o cara que era, tipo assim, especialista em anestesia lá nos Estados Unidos pra ele montar todo um setup. Como se fosse. Como deveria ser o setup que estava no quarto do Michael no dia que ele faleceu. Então, ele mostrou, esse é o setup aqui, é assim, o soro tem que estar assim, esse remédio tem que estar pingando dessa forma. E aí, as fotos que apareceram ali de prova no julgamento, mostrando o setup que o médico montou pro Michael. O real. Que era um setup porco, assim. Ah, é? E o anestesista fala, o anestesista não tinha nenhuma ligação com a família, nenhuma ligação com ninguém. E ele fala, esse setup foi um setup porco e um setup preparado para matar o Michael Jackson. E o Conrad Murray, ele tinha a tarefa de cuidar do Michael, essa tarefa foi atribuída a ele e ele falhou com essa tarefa. Tipo, tem a cena dele falando isso, esse depoimento. Então é muito forte, e por que assim. Que ele tomava isso daí? Qual que era a parada? E aí a gente vai ter que voltar lá pros anos dele 90. mesmo. Era uma ansiedade. Não conseguia dormir, é isso? Aquele negócio que a gente falou da pessoa crescer dessa forma. Todo mundo que chega nessa idade com a carga de ser celebridade, desde a idade, principalmente desde a idade que o Michael saiu, você, mano... No final da vida, o Michael, ele já tava... Eu acho que existem algumas passagens do livro dos seguranças fala um pouco disso, a galera que trabalhava com o Michael fala um pouco disso. De alguma forma, o Michael já tinha interiorizado, pode não ser, isso é uma percepção que eu tenho por conta das coisas que eu já ouvi e que eu li, mas de alguma forma o Michael já tinha, ele tinha interiorizado que ele não era mais uma pessoa querida. Ele já aceitava o fato de que ele não era amado. Porque você vê, quando esgotou os ingressos de This Is It, o Lionel Richie deu uma entrevista falando que ele ligou pra ele e falou, Lionel, esgotou. Você acredita? Ué? E o Lionel falava, porra, é óbvio. Você é o Michael Jackson? Você duvidava disso? E ele duvidava. Mas quando você chega nos 50 anos, toma as porradas que você tomou, passa por isso que ele falou da infância, você tem todas as acusações e tudo mais, eu acho que ele foi pra esse lance do remédio e já não era mais só uma questão física, também era psicológica, sabe? Isso é uma conversa interna que eu sei que houve de membros da equipe do Michael, que conversou com as pessoas que estavam trabalhando nesse It, que falam que eles perceberam durante os ensaios que ele estava ficando magro e que a pele dele estava ficando cada vez mais ressecada e que ele estava cada vez mais, ele sentia frio. Então são sinais de uma pessoa que aos poucos a saúde dessa pessoa está sendo comprometida. E o protocolo era, ele chegava depois do ensaio, anestesiava o cara para ele
fingir, pra ele ter uma sensação de descanso. Cara, Porque ele não tava dormindo. Ele tava tendo... E aí existem... por mais que tivesse cansado. E aí existem Exatamente. as teorias todas, porque assim, quando o Michael assina com a Indie Live pra fazer a turnê, ele dá o catálogo dele como garantia. O catálogo do Michael é uma coisa que o Michael falou em vida que... Ele falou, hoje eu valho mais morto do que vivo. O catálogo do Michael é o catálogo... Hoje a Sony tem o maior catálogo do mundo porque é a junção do Michael com a Sony. É. Então, tipo assim, ele morreu por conta dessa falha, mas assim, talvez a intenção... Não... É uma teoria minha agora também. Talvez a intenção não fosse matar o Michael. Mas se o Michael chega na hora de estrear e fala, não dou conta. Cara, tudo bem, você não dá conta, então nós investimos isso aqui, você não tem como pagar? É o teu catálogo. Cara. Então eu acho que... Porque ele tem falas dele, tem vídeo dele falando que a vida dele, ele passou a ser perseguido a partir do momento que ele passou a ter o catálogo que ele tinha. É mesmo. Sabendo como era isso tudo, porque o Michael renegociou os royalties dele muito lá atrás, sabe? A galera lá atrás, quando era CBS, antes da Sony, ele teve... Cara, não sei se foi um feeling, sei lá, mas ele renegociou isso. Ele passa a ser dono ali do catálogo dele, comprar dos outros. Então, sei lá, eu acho que ninguém vai saber exatamente o que aconteceu, mas eu acho que... Porque ele começou a ter esses problemas com medicamentos e tudo mais quando ele sofre o acidente da Pepsi. Exatamente. Ah, é? Começa aí? Começou Começa aí. ali. Vamos falar sobre Uhum. esse episódio, então, na vida dele. Que fase que a gente tá na vida dele? É 80. pós o quê? É thriller. Ainda. Thriller? É thriller. Ele É o sucesso? Já tá sucesso não, já tá o absurdo ou sucesso, ele não queria fazer turnê, Por quê? porque, teoricamente, ele já tinha feito isso desde muito novo. E assim, outro dia eu vi um documentário sobre o Usher, que é um artista agora contemporâneo. Tudo bem que o cara começou nos anos 90, e aí o cara tava falando da estrutura que se tem hoje para um artista pop, que ele é tratado quase como um atleta. É. Então você tem a massagem, o fisioterapeuta, você tem protocolos, acaba o show. Cara, eu que sou um cover, eu já sei que tem certas coisas que eu tenho que ter como um cuidado. Na época do Michael criança não existia isso. Vai lá e se lasca. É. Então ele já não queria fazer essa turnê no álbum Thriller. Tanto que a família propõe o álbum Victory com os irmãos e a turnê Victory. O patrocínio da turnê era Pepsi. Inicialmente, até tem uma passagem num livro da mãe que quase foi a Quaker. A Quaker ia patrocinar, e aí o pai do Michael conseguiu mais dinheiro com a Pepsi, foi pra Pepsi. E aí na hora de gravar o comercial, na época o gel de cabelo usava álcool. Era tudo à base de álcool. E aí uma das explosões, a fagulha cai e queima a cabeça dele. Queima. E aí Queimaduras de 3º grau, né? aquilo couro fica o cabeludo, escalpo cara. mesmo. Foram meses de tratamento, aquele sistema de renovação de pele e tudo mais. E aí o Michael, pela primeira vez, ele tem um contato com Analgésico, eu acho. esse tipo de analgésico. Aguentado. Dali foi até os 50. Porque ele chegou, aí ele chega a se livrar, fazer desintoxicação, aí ele tem um outro acidente que lesiona. E aí eu acho que quando chega nesse estágio de um ser humano, porque eu acho que a gente vai perdendo, eu não sei, nunca usei, mas eu imagino que a pessoa vai perdendo a tolerância à dor, vai Sim. perdendo a tolerância a Deve isso. ser. Vai precisando E aí cada vez chega uma mais. hora que acabou, cara. Você é uma muleta. E aí você tem que viajar e fazer turnê. E aí você, cara, você dorme e acorda num lugar, aí tem fuso horário, e você tem as dores comuns do dia a dia de alguém que dançou que nem um condenado no show. A pessoa nunca mais vai se livrar, cara. Sabe? Uma vez que ela chega nesse ponto, eu acho Não tem volta. muito improvável que volte. É. E aí eu acho que assim, 50 anos, o cara ensaiando, com toda essa carga que a gente falou, ele achava que desligava, na verdade, com a anestesia, mas era só... Era Muleta, cara. uma muleta. Era É. muleta e não tava mais funcionando, né? Tipo assim, não funcionando como funcionava antigamente, quando ele, tipo, precisava daquilo. Acabou se tornando algo que o Michael ficou, no final da vida, é ruim dizer isso, no final da vida, mais dos 40 pra frente, ele ficou muito dependente disso. Ele chegou a ficar muito dependente disso. Não só pra dormir. Então, aí eu acho que tem que estar lá. Eu acho que eu não se sabe. não sei falar, mas, por exemplo, tem em 2001, ele fez um especial no Madison Square Garden. Foi gravado 2 shows. E um dos shows praticamente não se aproveitou o take. Porque ele tinha tido um problema muito sério, uma discussão. E aí existem várias teorias de por que houveram essas discussões. Mas ele chegou no show e já não estava bem.
e atribuem isso a medicamentos. E assim, realmente, quando você compara o show que não foi usado muito take, você tem como ver amador, né? E aí você vê que, cara, é o Michael, mas ele não tá ali. Não tá legal. Então é um negócio é muito triste, cara. Sabe? Porque você vê que o cara ele entregou muito, dividiu muito, muita gente mudou de vida por conta dele, mas à medida que as coisas iam ficando difíceis, ele ia sendo abandonado pelas pessoas, sabe? A galera ia largando ele de mão. Sim. Então, É uma coisa que é surpreendente. As pessoas não imaginam hoje em dia, por exemplo, que depois que o Michael, né, veio a falecer, o mundo inteiro é fã do Michael Jackson. O mundo inteiro sempre acreditou no Michael Jackson, né? É uma coisa estranha de ver, porque não acontecia com frequência. Era muito ruim, eu lembro como que era. Acho que todo fã de Michael teve que lidar com isso. A gente tem que falar que a gente é fã e desviar das coisas. É verdade. A gente anda igual, mano, serpente, desviando de sempre tem coisa. uma piada. Sempre tem uma piada, sempre tem isso, sempre tem aquilo. Acredito que todo mundo aqui já também já recusei de ir em locais por causa disso. Sei. Como Lorde mesmo, das porque pessoas mesmo, quererem conversar, quererem fazer alguma coisa, e eu falar, não dá por causa disso, mas na real é porque eu sabia que iam fazer exatamente isso. Entendeu? A gente prefere não tá. A gente prefere não... A gente fala todo dia, toda hora, a gente mostra isso, a gente mostra... O Michael é inocente, sempre foi inocente a respeito de tudo, nunca teve nada disso. A gente tenta explicar o negócio do cabelo, a gente tenta explicar a queimadura, a gente tenta explicar o uso do remédio, o uso do analgésico, como o vitiligo,